Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui para juntos nós meditarmos, refletirmos a respeito das Sagradas Letras. É uma alegria, é uma satisfação de eu estar aproveitando. Deus me concedeu e eu estou aproveitando a oportunidade que Ele está me concedendo de eu estar indo ao seu encontro através do seu smartphone, através da sua TV, através desse seu instrumento, dessa sua ferramenta de consulta, de visualização, de audição também, de estar falando com você um pouco e você está me dando essa atenção. Obrigado pela sua generosidade, pela sua atenção, por você estar tirando parte do seu tempo para me ouvir, para juntos meditarmos a respeito das Escrituras Sagradas. Mas antes eu gostaria de falar algumas coisas. Se você ainda não se inscreveu na nossa página, aqui no nosso canal Mensagem Edificante, faça isso. Aí à sua direita, aí embaixo, está lá, inscrever-se, clica ali. À sua esquerda também está o lugar para você curtir e também o lugar para você fazer o comentário daquilo que você ouviu, daquilo que você recebeu, tá? Outra coisa, eu sou psicanalista clínico, analista, eu atendo aqui em São José do Calçado, na Clínica Viver Care, também eu atendo no Laboratório Kashima, em Bom Jesus Tabapuana, eu atendo no Centro Integrado de Saúde, Clínica CIS, às terças e quintas-feiras. E você pode entrar em contato comigo, você pode marcar sua consulta, eu posso e quero lhe ajudar. Se você está enfrentando problemas de ordem emocional, medo, angústia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, se você está com uma série de distúrbios, desequilíbrios comportamentais diante de tantas coisas que você tem se deparado e você tem enfrentado, e você não sabe o que fazer, me procure, tá? Você pode me encontrar aqui através dos comentários, você pode me encontrar no Instagram, no Telegram, você pode me encontrar no Facebook, você pode me encontrar no WhatsApp, tá? E outra coisa, eu sou pastor evangélico, ajudo, coopero na Igreja Evangélica Vida aqui em São José do Calçado, tá certo? Nesta oportunidade eu gostaria de estar falando e nós estamos juntos meditando sobre conhecendo e vivendo uma vida cristã autêntica. Vida cristã precisa ter autenticidade. Tudo que você quer, você gosta de você comprar autêntico. Às vezes a gente tem os genéricos, tem aqueles falsificados que são iguais à aparência, mas na qualidade às vezes ela peca. Não tem coisa melhor do que o original, não tem coisa melhor do que ser autêntico, não ser superficial. E tem muita gente, infelizmente, tem muita gente que vive uma superficialidade de vida. Ele é só aquilo que fala, não é aquilo que vive. É só aquilo que ele tenta expressar, mas não é aquilo que ele tem dentro. Isso é superficialidade, mas nós precisamos viver uma vida cristã autêntica. E eu gostaria de ter o texto de referência no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que significa ser um cristão? Temos sido cristãos autênticos? As atitudes daqueles discípulos mencionados nessa narrativa bíblica que nós demos um versículo estavam tão idênticas às do Senhor Jesus que na cidade de Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Cristãos, no grego, é cristianos, seguidores de Cristo. Saiba que nós precisamos nos identificar de tal forma com aqueles ensinos e conceitos que para nós
façamos jus a este mesmo título de cristianismo. Eu preciso, há igrejas, há comunidades, nações e pessoas que se intitulam de cristãos, mas vivem mergulhadas em densas trevas espirituais. Vida cristã é muito mais do que fazer parte de uma igreja, ter uma credencial, ser membro de uma igreja ou ter uma religião. O que caracteriza, na verdade, viver uma vida cristã? Primeiro, vida cristã é uma vida de renúncia. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio apresentar um novo caminho, boas novas, evangelho, boas novas. Quando ele apresenta uma boa nova, quando ele apresenta um novo caminho, alguma coisa nós temos que fazer para ter essa mudança. Primeiro, eu preciso renunciar ao caminho antigo, para eu entrar nesse caminho novo. Então, a renúncia é a primeira coisa que eu preciso fazer se eu quero entrar e viver nesse novo caminho. Eu não posso viver sem a renúncia. Eu vou entrar nesse caminho, eu vou permanecer no outro. Eu não posso ficar nos dois, eu só posso ficar em um. Mas para eu aceitar um, eu tenho que renunciar ao outro. A palavra renúncia no grego é apeipon, que significa rejeita, e apotação, que significa despedir, abandonar, deixar. Observe as palavras de Jesus, a multidão que o ouvia. Está lá em Lucas capítulo 14, versículo 33, que diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando ele diz renuncia a tudo quanto tem, não é renunciar os bens, não é renunciar a família, não é renunciar o dinheiro, não é renunciar ao trabalho, é renunciar a vida que a pessoa está vivendo, uma vida oscilante, uma vida de erros, uma vida de pecado, uma vida sem compromisso, irresponsável, uma vida de engano, uma vida de mentira. Então eu preciso renunciar a isso. O novo caminho me leva a essa renúncia. Eu preciso ter uma renúncia, eu quero andar e eu quero caminhar nesse caminho. Eu não posso andar. Quem não quer renunciar, parece que ele está caminhando paralelamente ao caminho, mas ele não quer renunciar, não. Então ele está naquele caminho visualizando o outro, mas isso não vai te levar, porque no final do caminho você chega em lugares totalmente distintos. O caminho que o Senhor tem apresentado é um caminho para cima. O caminho que às vezes o homem está vivendo é um caminho para baixo. Até uma certa posição, até uma certa altura, o caminho está no mesmo nível, no mesmo padrão, mas com o passar do tempo, começa a haver uma diferenciação. Um vai subindo e o outro vai descendo. Então, renúncia, preste atenção, renúncia é repudiar completamente a sua natureza pecaminosa. O escritor aos Hebreus, ele disse lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual em troca da igreja que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Renúncia é importante e é necessário, senão não tem jeito. O escritor, ele nos orienta a deixar todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Isso é renúncia. E nos orienta também a corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Por que eu preciso olhar para Jesus? Para eu não perder o rumo, para eu não oscilar, para eu saber que o caminho é esse mesmo. Eu tenho que olhar para ele. Eu olho para ele através da onde? Como? De que forma? Através da palavra de Deus. Segunda coisa, vida cristã é quando deixamos transparecer em nós o imensurável amor de Jesus. Jesus é o nosso
supremo exemplo que devemos deixar transparecer em nós quando as nossas palavras na prática não são coerentes, e elas devam ser coerentes com a palavra de Deus. Eu preciso, se a palavra de Deus me fala uma coisa e eu simplesmente falo outra, mas eu falo que é porque eu estou sentindo, porque Deus... Não, eu preciso ter coerência na minha prática, na minha forma de falar, na minha forma de reagir, conforme a palavra. Eu preciso ter essa coerência, eu preciso ter essa assemelhação, né? Eu preciso transparecer o que a palavra me ensina através das minhas atitudes. Mateus capítulo 5, versículo 16, assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas obras, glorifique ao Pai que está no céu. Então, o que você faz? Quando fala em obra, não é obra de construção, é o seu dia a dia, é a sua forma de amar, a sua forma de reagir, a sua forma de se portar, a sua forma de considerar. Se você tem essa postura equilibrada, você está dizendo que as suas obras, elas estão glorificando ao Pai que está no céu. Mas se você se diz cristão e você é uma pessoa fuxiqueira, mentirosa, e começa a inventar história, criar situações, e viver uma vida totalmente dissoluta, uma vida sem compromisso, mas só porque está dizendo em nome de Deus, em nome de Jesus, isso não te dá não vai outorgar a você essa certificação de verdade. Eu preciso que as minhas obras, que as suas obras, elas possam glorificar a Deus. E quando a briga, a contenda, a rixa, a inveja, a ciúme, a afronta, a arrogância, a prepotência, isso não glorifica ao Pai que está no céu. Então eu preciso entender isso. Terceiro, vida cristã é submissão. A palavra submissão do grego é upotasso, que significa sujeição, obediência. Jesus é o nosso supremo exemplo de obediência. Em Hebreus capítulo 5, de 7 a 10, diz assim, olha só, ele, diz assim, Jesus, nos dias da sua carne, aqui na terra, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, suportou, ficou calado, versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E versículo 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Observe o que disse o apóstolo Paulo aos irmãos de Filipe, aos Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim, olha só o que ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ei, atenta a isso, eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que havia em Jesus? Submissão, obediência, reação, equilíbrio, mesmo diante da adversidade. Eu preciso ter o mesmo sentimento, nós precisamos ter o mesmo sentimento. Versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que nós entendemos? Você precisa entender. A sua obediência, a minha obediência tem que ser até o fim. É sempre. Aquele que perseverar até o fim. Perseverar em quê? Na obediência. Perseverar na comunhão. Perseverar no reconhecimento, na glorificação, na adoração a Deus, sempre na consideração, na condição de servo, na condição de filho de Deus. É dentro dessa esfera que o escritor está nos orientando. Jesus Cristo era humilde e estava disposto a renunciar aos seus direitos para obedecer a Deus.
Não existe vida cristã sem obediência, pois a partir do momento que aceitamos o senhorio de Cristo, nós nos tornamos servos dele. Romanos capítulo 6, versículo 17, 18, diz, mas a graça de Deus, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ei, servos da justiça é eu fazer o certo, é eu fazer aquilo que é justo, é eu fazer aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Entenda isso. Não é só ter o nome de servo, não é só ter o nome de cristão. Eu preciso me parecer com ele, eu preciso obedecer a ele, eu preciso me manifestar como ele se manifestou, ter as reações que ele teve. Não é simplesmente dizer, não, eu faço assim, está acabado. Não é isso. Você não está vivendo como deveria viver, porque o servo, ele serve, ele se submete, ele se humilha. Momento de humilhação, humilha. Mas o orgulho da gente não deixa a gente se humilhar. Saiba que nós fomos eleitos, eu e você fomos eleitos, santificados para obedecer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Entenda que os cristãos são filhos da obediência. Ei, cristão, o verdadeiro cristão é filho da obediência. Isso é autenticidade, é filho da obediência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Ei, é bem claro isso aí. Obedecer é renunciar à própria vontade, é renunciar ao orgulho, é esvaziar-se de si mesmo. Eu preciso saber disso, eu preciso viver isso. Quarto, vida cristã é uma vida de compromisso. Infelizmente, muitos cristãos estão vivendo um cristianismo superficial, egocêntrico, muito longe da realidade cristã. Em meio a um mundo cheio de invenções, comodismos, conformismo, materialismo, egoísmo, entre outras coisas mais, para esses cristãos torna-se para eles ser muito difícil viver um compromisso verdadeiro com Deus e com a sua palavra. Por quê? Por causa do orgulho, por causa de comodismo, por causa de uma série de coisas. Que tipo de cristão nós temos sido? Você já pensou para isso? Bem nisso. Nós temos renunciado ao pecado, nós temos renunciado ao mundo e à nossa natureza terrena. A nossa vida está em perfeita coerência com a palavra de Deus? Você já analisou, você já mediu, você colocou já aquele medidor? Nós temos vivido uma vida de submissão a Deus? Temos vivido um cristianismo superficial ou temos vivido um cristianismo de compromisso, de responsabilidade com Deus? Vamos fazer um exame introspectivo neste momento da nossa vida em relação a Deus. É muito sério isso, é muito sério. Eu preciso ser autêntico, eu preciso viver um cristianismo com autenticidade, que tem obediência, submissão, humildade, renúncia e obediência. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus, não permita, Senhor, nos ajude para que nós não vivamos um cristianismo superficial pelos modismos. Não nos permita, Senhor, viver uma vida tão mesquinha, tão pequena, tão vazia. Mas a Tua palavra é que alimenta a nossa alma e que nós possamos entender, que nós possamos empreender dentro de nós, para que nós possamos nos assemelhar, termos a semelhança e sermos cristãos por nos parecer com Jesus nas atitudes, nas palavras, no tom de voz, nas reações. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, hoje e sempre. Amém. Olha,
esse foi um momento de muita importância para mim e para você. Eu preciso de conhecimento para que a gente possa viver uma vida bem autêntica, tá? Que Deus te abençoe, rica e poderosa e abundantemente. Até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos de volta aqui para meditar um pouco mais a respeito das Sagradas Letras. Não se esqueça, não se esqueça. Também sou pastor evangélico, não sei se eu falei, vou dizer, eu sirvo ao Senhor, coopero na Igreja Evangélica Vida aqui em Calçado. Sou psicanalista clínico, analista. Se você precisa de ajuda, me procure. Os contatos estão aí, eu já mencionei, tá? Deus te abençoe, rica e poderosa e abundantemente. Até lá.